Estamos de volta com o Pan News Curitiba no ar até o meio-dia. A gente segue, claro, te fazendo companhia e trazendo as informações e análises sobre aquilo que é importante e merece a sua atenção. Olha, inclusive, falando sobre a nova linha de crédito para a compra da casa própria, isso com foco na classe média. O objetivo, gente, é facilitar o acesso ao financiamento imobiliário, ampliando o limite do valor dos imóveis, reduzindo juros e permitindo o uso do FGTS como parte do pagamento. Inclusive, esse novo modelo, que chegou a ser anunciado por parte do governo federal, o teto de financiamento sobe de 1,5 milhão para R$2.250.000. E a Caixa, inclusive, voltando a financiar até 80% do valor do imóvel. Bom, vamos falar mais sobre isso? Quem está aqui no estúdio é o Douglas Vilar, advogado, palestrante, entusiasta do assunto, inclusive que tem até podcast, pelo que eu já fiquei sabendo, hein, Douglas? Bom dia, bem-vindo ao Pan News. Bom dia, obrigado. Hoje em dia, eu gosto de falar assim que eu sou muito bom advogado, sabe? Para fazer audiência, ir lá brigar pelo cliente, só que hoje as relações humanas acontecem no WhatsApp, então eu não tenho mais aquela audiência de instrução como a gente tinha outrora, né? Então a gente começa a se reinventar e ir para as mídias digitais é um grande caminho, né? Essa questão do financiamento imobiliário, ela infelizmente não é para a classe média. Porque se você faz um cálculo bem tranquilo, se você antes queria financiar um imóvel de até R$1,5 milhão, não é que você conseguiria pegar emprestado R$1,5 milhão. O imóvel tinha que ser de R$1,5 milhão, então você tinha que dar lá 70% de entrada, 30% de entrada, né? Então, por exemplo, 450 mil e poderia financiar R$1,50 milhão. Então, só para ficar bem claro, não é que aumentou o financiamento de R$1,5 milhão, é o imóvel que antes valia R$1,5 milhão, hoje pode valer 2.250. E muitas vezes até o cliente final ele chega para mim e fala assim: eu queria processar a Caixa porque eu estou comprando um imóvel de 4 milhões, só que eu só vou financiar 800 mil. Esse imóvel está fora da FSH, né? É importante deixar isso bem claro. Então essa reforma, ela não visa, nessa modificação, ela não visa atingir a classe média. Porque se você considerar quem é classe média no Brasil hoje, segundo o Estado, ele é quem ganha, acho que até R$6 mil, uma coisa assim. E então, se você quer financiar hoje R$1,5 milhão, eu fiz essa conta aqui só para o nosso ouvinte se antenar. Eu lembro que na época, cada 100 mil era mais ou menos R$1.300. Isso faz talvez uns 2 anos. Você pode até usar a regra do 1 por 1, né? Digamos que você tem um relacionamento com o banco, você conseguiria lá para financiar 100 mil, você pagava R$1.000 de parcela. Hoje, se você quiser financiar, por exemplo, um imóvel de R$1,5 milhão, você tem que dar, na regra velha, 450 mil, na regra nova, vai poder ser 300 mil. Todo mundo aqui tem 300 mil na conta corrente para poder dar de entrada no imóvel novo, né? Mais ou menos. E esse financiamento de 1.200 milhão, você tem que ter uma renda de 42 mil declarada. Quando você altera agora a lei para 2.250, você tem que dar os mesmos 20% de entrada e vai financiar lá próximo a 2 milhões. Como advogado, vou fazer aqui já o disclaimer de assim, confiram os números, porque eu sou advogado, não sou contador, né? Mas a média são 80%. E aí você sai de ter que ter uma renda de 42 mil para uma renda tranquila de R$62.100. Renda que é bem acessível, todo brasileiro tem, né? Então, veja só, essa política, embora o governo tenha divulgado como um acesso à classe média, na verdade, 1% da população só tem essa faixa de renda, né? Então, ela é uma política que é muito bem vendida, mas na prática só atinge a classe A. E qual é o problema? Muitas vezes a classe A não quer fazer esse financiamento, porque ela tem outras prioridades, ela já tem lá muitas vezes o seu imóvel, né? Agora, sabe o que é engraçado? Quando você começa a analisar o cenário de forma macro, a gente teve a reforma tributária, né? A última alteração da reforma tributária foi para a gente começar a tributar a renda do nosso amigo empresário. Então, se você é empresário e tem lá retirada de lucro de mais de 50 mil por mês, você vai ter que pagar lá 10% de imposto a partir de janeiro do ano que vem. Esse é o projeto. Então, olha que legal, eles alteram a nossa legislação do financiamento para pegar o cara que vai fazer a declaração de imposto de renda dele no ano que vem com uma retirada de lucro acima de 50 mil reais. Então, para eu me beneficiar do todo, eu vou ter que declarar que eu retirei lucro acima de 50 mil. Em contrapartida, o Estado vem e vai me pegar os 10%. Isso é fantástico, né, o Estado?
É bom, na prática o que a gente pode observar é muito chamariz em função então dessa proposta, porque de benefício a real pouca coisa deve ser colhida. Sem dúvida. Na prática, né, lá no dia a dia da advocacia, o que a gente tem visto? Aumentando muito o número de procura para pessoas que querem comprar imóveis em leilão. A Caixa 2023 retomou 20 mil imóveis, e o ano 2024, 50 mil imóveis. Que não significa um aumento da inadimplência, tá? É que estão financiando mais imóveis, então por contrapartida acontece essa retomada. Então a gente está vivendo, na verdade, uma verdadeira complexa situação do mercado imobiliário hoje, né? Falando aqui de Curitiba, que é a nossa praça, no dia a dia, o que eu vejo? Os corretores de imóveis, né, compradores e vendedores, passando ficha para os bancos aprovarem, e aí os bancos, mesmo que você tenha lá a renda de R$42 mil, né, que são poucas pessoas que têm, o banco, não, mas aqui eu só vou aprovar 50%, porque você tem lá um comprometimento, você comprou sua BMW, seu Porsche financiado, né, ou tem um cartão de crédito tomado. Então, o nosso cenário hoje é esse. Pensando no pessoal lá até R$12 mil, que aí sim esse entra, vai comprar um imóvel de 500, 700 mil, os bancos estão restringindo muito o acesso ao crédito, né? Então, antigamente a gente via a seguinte análise: bom, você está trabalhando lá 6 meses registrado e ganha R$10 mil por mês, você pode financiar um imóvel de 300 mil. Hoje, na prática, se você tem 6 meses de trabalho registrado, ou se você tem um MEI lá, o MEI você pode ganhar até 6.750. Na análise de crédito por trás das câmeras, eles não estão aprovando. Isso é que a gente vê no dia a dia. E lógico, é uma faculdade do banco, né, conceder o crédito ou não, mas está muito difícil. Por isso que surgem agora novas formas de financiamento, de permuta, né? Então o cara vai trocar um imóvel por 2, troca um carro, dá um carro no negócio, e aí que começam os grandes problemas na área imobiliária, né? Mas tem aspecto também, Douglas, que a gente tem visto, claro, é extremamente diferente, né? Até nem sei se eu traria isso para a conversa, para não gerar ainda mais confusão, mas muita gente deposita as fichas no consórcio por si só também, em função de todas essas variáveis. O consórcio, ele tem eu gosto muito de consórcio, assim, acho que é bem interessante, só que tem que tomar cuidado porque qualquer um pode comprar a cota de consórcio. Só que uma vez que você é contemplado, o consórcio faz a mesma análise de crédito como se você estivesse financiando. Então eu posso chegar em qualquer consórcio hoje e comprar uma carta de R$10 milhões, ou várias cartas que somam em R$10 milhões. Mas quando eu for contemplado, eu preciso, eles fazem análise de crédito para ver se eu comporto pagar 100 mil de parcela, né, por exemplo, por 10 milhões. Então eu tenho que tomar muito cuidado. E a gente vê na prática, muitas pessoas compram lá o consórcio, os 200, 300 mil, ninguém pede análise nenhuma de crédito. Quando você é contemplado, aí você tem que passar pela análise de crédito, que ela é tão rigorosa quanto de qualquer banco, né? Mas falando ainda dessa alteração que teve aí no entendimento da legislação, antigamente a gente tinha lá uma retenção obrigatória da poupança. 65% da poupança tinha que ser destinada para o mercado imobiliário. Aí eu tinha um depósito compulsório de 20%. Então 20% da poupança ficava lá imutável. O que aconteceu? Por conta das fintechs, dessas novas empresas financeiras que surgem, eles começaram a entender o seguinte: olha, eu posso, ao invés de deixar o dinheiro na poupança, deixar na minha própria conta corrente, e eles chamam lá de CDB diário, né, com liquidez diária, que paga um pouquinho mais do que a poupança, e ele está lá também garantido pelo fundo garantidor, até 250 mil. Né? E aí olha como é engraçado, né, como uma coisa está sempre intimamente ligada à outra. Então, como eu estou na minha conta corrente remunerado mais do que na poupança, eu já tenho lá uma vontade de não manter a poupança. Mas, juridicamente, depósitos em poupança também tem uma proteção, são impenhoráveis, né? Então, eu vou guardar um dinheiro aqui na poupança, até 40 salários mínimos, que hoje daria 60 mil reais, e se vier uma penhora, eu estou protegido. O que fez o STJ veio e falou o seguinte: não precisa ser só uma poupança, pode ser em outros tipos de investimentos também. Então isso também, para parte da população que queria guardar para protegê-la, para ter uma reserva financeira blindada, também desestimulou ele. Então na prática, não tem por que hoje você deixar uma poupança, né? Que é o segundo pior tipo de investimento. Só perde para o CLT e ter o FGTS, né? A vida do trabalhador brasileiro não está fácil. Ô Douglas, agora, bom, o que você inclusive
inclusive dentro dos teus contatos diários, né, com muitos corretores, a gente, cara, tem visto prédio por Curitiba, tem construção em todos os bairros, as construtoras das mais renomadas, as empreiteiras menores, enfim, as incorporadoras. Como tem olhado para esse momento, inclusive já projetando uma melhora no cenário econômico a partir de 26, 27, porque um prédio demora para ser construído, de 2, 3, 4 anos. Então, justamente observando esses ciclos, esses momentos de altas e baixas, para que, quando o momento econômico for melhor, dentro desse contexto, seja possível aproveitar essa pujança? Então, tem aquela piada antiga, né? Você conhece a história do cara que comprou imóvel e perdeu dinheiro? Ninguém conhece, né? Essa história não existe. Então, por pior que seja o cenário, todo mundo vai precisar morar em algum lugar, né? E o déficit habitacional é muito grande, né? Exatamente. Até eu fiz uma brincadeira numa palestra outro dia. Para quem é o imóvel de 3 quartos? Né? Muitos poderiam pensar, é para uma família, né, com 2 crianças. Não. Se eu não tivesse filho, eu e minha esposa, a gente precisaria de mais 2 quartos para cada um ter o seu escritório, para poder fazer o trabalho noturno, né? Quando você precisa ali atender um cliente ou fazer alguma coisa. Então, as configurações também são um pouco diferentes, né? A gente tem percebido muito que mesmo com esse grande número de estúdios, de imóveis mais compactos, mais enxutos, eu não tenho notícia de ninguém que perdeu dinheiro com isso, né? Ele tem uma facilidade que é o quê? Você consegue ir pagando ele ao longo dos anos, e aí quando sai o empreendimento, você vai e financia uma parte. Então, a gente estima ali que durante a obra você vai pagar ali 30% somente do valor. Então, é bem atrativo, né? Lembrando sempre que tem que tomar muito cuidado com golpe. Tá? Quando você vai comprar um imóvel na planta, veja lá se ele tem o registro de incorporação, procure lá um corretor de imóveis, se não sabe o que é isso. Então imagine o seguinte, eu tenho lá uma matrícula, e aí eu consulto a matrícula, vai ter um terreno. Quando você já tem o registro de incorporação, já vai falar, você está comprando aqui a unidade 18 de tantos metros quadrados, e você está protegido. A gente tem toda semana casos de golpe relacionado ao mercado imobiliário, e esses têm se concentrado muito nesses lançamentos. Então você pega uma construtora que não tem nenhum histórico de construção, pega o CNPJ dela, coloca no site da Receita, capital social de R$20 mil, né? Aí que ele começa lá, ludibria, né, 10 terrenistas, coloca 10 tapumes na cidade, e aí você vai ver, ele está usando o dinheiro de um para tentar edificar o outro. Então tem que tomar muito cuidado. Opte pelas grandes, né? É lógico que a pequena ela vai te dar uma promessa de rentabilidade muito maior, só que na prática isso não vai acontecer, né? Douglas, em Curitiba, muitas vezes, ou mais na região metropolitana e também de maneira especial no interior do estado, essas questões têm acontecido com maior frequência em que ponto aqui do nosso estado? Então, por exemplo, aqui em Curitiba tem uma empresa que ela vende participação na SPE. Ela fala o seguinte, você está comprando cota da SPE. O que é a SPE? Então eu preciso de terreno, dinheiro e da construtora. Se eu tenho terreno, dinheiro e construtora, eu tenho uma SPE. E aí eu posso pedir para você, adianta aqui 1 milhão, eu vou te dar 5 unidades lá na frente. Essa é uma operação totalmente legítima, só que ela não pode ser pública. Se eu vou oferecer cotas de qualquer coisa, essas cotas têm que passar pela CVM. Então essas empresas fazem o quê? Olha, eu vou fazer aqui um pré-lançamento de um prédio e ela precisa captar dinheiro, né, na cidade. Só que essa captação tem que ter regulamentação da CVM. Eu posso, por exemplo, abrir isso offline, que a gente chama, e convidar 1 ou 2 pessoas lá para integrar, não tem problema nenhum. Agora eu não posso fazer essa oferta pública. Então, se você se deparar, e eu tenho sido impactado muito por esse tipo de empresa, venha participar do SPE. Não faça isso. Porque se ele está te vendendo dessa forma, imagine o que está por trás, né? Teve em Santa Catarina agora, recentemente, em Penha, né? Vários problemas, acho que mais de 90 milhões é o tamanho do golpe. A gente tem muitos clientes nessa área, né, que tem compra, e às vezes não é só o golpe, né? Às vezes o cara compra, por exemplo, um imóvel na planta, e ele olha uma maquete e ele vai ser muito bonito. Aí quando você olha o manual, você não pode nem lavar o banheiro com água, né?
Já viram isso ou não? Não. Tem uma construtora bem famosa aqui que no manual dela está escrito: não lavar o banheiro de balde. Porque se você jogar um balde de água na parede, ele vai escorrer para a sala. E aí ele fala que não está coberto pela garantia. Então é importante, quando você vai comprar esse tipo de imóvel, verificar qual vai ser a taxa de juros que você pode pagar no futuro. Porque esse contrato de financiamento vai ser feito no futuro. Se você está vinculado ao FSH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, ele tem lá uma trava de 12% de juros ao ano. Então eu não posso, nessa regra aqui do imóvel, que antes era de 1,2 milhão e agora é 2,5 milhões, eu não posso cobrar mais de 12% de juros ao ano. Só que tem que tomar muito cuidado, porque não é só... Porque é só os juros. A correção monetária eu posso cobrar o que eu quiser. Então, se a gente tiver lá uma Selic de 15%, com mais os 12% que eu juro que é a remuneração da instituição, eu estou falando que eu posso ser obrigado a pagar um imóvel lá 27% ao ano, que seria um absurdo, né? Hoje, na prática, acaba ficando ali em 15%, 16%. Tá. Ô Douglas, um outro ponto, já que a gente está falando sobre percentuais, né? Bom, esse momento, claro, é bastante desafiador, ainda mais entendendo o mercado imobiliário com relação a essas taxas e observando, num passado não tão distante, índices menores, né? Em apenas uma casa decimal. O setor olha com ansiedade, esperança de que de fato os números melhorem e num futuro próximo? Então, na prática, isso para a venda de hoje não faz muita diferença, porque como eu tenho hoje vários players, então imagine que eu tenha financiado o meu imóvel no banco A e esteja pagando lá uma taxa real de 17%. No ano que vem, as taxas baixando, eu posso fazer a migração do crédito para outra instituição. Então, essa não é a principal dor. Hoje a principal dor que a gente vê é, de fato, a pessoa conseguir essa aprovação de crédito, né? E, bom, dentro disso, como você tem observado esse trabalho que é feito pelos próprios corretores, né? Muitas vezes tomando a dor do cliente, alimentando essa esperança de que com a documentação, com as fichas, quando chegam até a instituição e aguardando esse veredito. Eu gosto muito de falar para os meus amigos corretores que se ser corretor de imóveis fosse mostrar imóvel, valia R$100 a visita. Pois é. Ele lá te mostrava o imóvel, R$100 estava resolvido. Então hoje o corretor, ele tem que saber, assim como a gente, né? Sou advogado, mas eu estudo muito o mercado financeiro, economia. O corretor também tem que estar antenado a isso. Então, por exemplo, chega lá um cliente para um corretor que é nosso parceiro, ele fala assim, olha... agora a gente está chegando no final do ano. A pessoa fala assim, eu quero comprar uma casa aqui de R$1 milhão. Assim, beleza, vai ter o teu imposto de renda no ano que vem, você vai ter que fazer um ajuste aqui para você poder resolver ele. Os bancos privados, eles se valem muito do extrato da conta, né? Então é mais fácil você conseguir a aprovação. Os bancos públicos não, então eles têm uma trava lá que tem que ser de fato daí a renda, né? Avançando aqui na função dos nossos amigos correspondentes bancários. Então, por exemplo, se você tem lá um olerite de R$63 mil, você vai ser plenamente beneficiado pelo programa do governo, né, para essa alteração. Do contrário, não vai mudar muita coisa. A grande diferença é o seguinte: eu tenho hoje uma trava legal da poupança de 65% ser destinado ao mercado imobiliário. E eu tenho outra trava legal que é 20% tem que ficar na conta do banco. Isso vai acabar. Então, em 2027, o banco vai poder fazer o que ele quiser com o teu dinheiro que está na poupança. Entende? Então, vai haver uma possibilidade, e aí a gente espera, né? Qual que seria a vantagem? Que como o dinheiro por banco vai ficar mais caro, né? Porque 65% da poupança está lá na conta. Então o banco não precisa te persuadir a você emprestar, né, um CRI, né, que seria uma cédula de mercado imobiliário. Então o que a gente espera que aconteça? Que o banco vai ficar sem o recurso e vai ter que persuadir o cliente investidor para que ele deixe o dinheiro no banco e remunere de uma forma diferente. Então, através de um fundo imobiliário, muitas vezes, né, ou através de outros instrumentos.
Bom, a perspectiva que se tem, né, é de que eventualmente esse cenário possa melhorar, claro, para que você consiga persuadir alguém a permanecer com o dinheiro, você tem que oferecer taxas melhores, sem dúvidas, né? O Douglas, um outro aspecto também importante, a gente está no final aí de 25, a gente tem uma polarização muito grande, a gente observa 2026, o setor também olha para isso de maneira política, né? E como você olha, claro, com muita precaução, esse boom que a gente vive da construção em função do déficit habitacional que temos, mas com relação a muita cautela, porque o setor também está muito focado, né, no que vai acontecer da eleição de 2026 para frente. É verdade. Sabe sem entrar em lados, esquerda, direita, nada nesse sentido. Eu tive um vídeo que a semana passada viralizou, deu mais de 200 mil visualizações, que fala o seguinte, que 2026 vai ser o melhor ano para todo mundo. Porque é um ano eleitoral, então assim, a gente vai ter gás agora, né? Imposto acima de 5 mil, só que vai ser imposto de renda da pessoa física, só acima de 5 mil vai ser tributado. Mas o que a gente enxerga é o seguinte: todo mundo vai precisar continuar morando, né? Eles não vão, acho que não vai acontecer ainda, mas talvez no futuro, das pessoas irem morar em caixas e daí o seu humanoide vai ir trabalhar. Então a gente precisa ter um lugar para morar, né? Esses empreendimentos que surgem, por exemplo, na nossa capital, próximo a grandes, né, ao centro, por exemplo, a gente tem perto da PUC vários, eu não consigo imaginar que eles vão deixar de ser habitados, né? As construtoras, elas gastam milhões fazendo análise de como que a cidade vai crescer, né? O plano diretor da cidade agora está em votação e ele também tem essa preocupação, né, de como para onde vai crescer. Então eu não vejo que Curitiba, por exemplo, possa virar uma cidade fantasma com um monte de prédios ocupados. Todo mundo vai morar nesses imóveis. Agora a diferença e o problema é o quê? Pode ser que, como a gente tem, né, a lei da oferta e da procura, nós temos, se eu não me engano, mais de 4 mil estúdios para serem lançados, que vão ser concluídos nos próximos 2 anos. Então eu posso ter ali algum tipo de gap, mas me parece que quando você faz um recorte imobiliário de década, ele sempre tem lá 100% de aumento, e se você compra esse imóvel para alugar, você também ganha lá no mínimo 0,5% ao mês de rentabilidade. Então, ele está falando de 6% ao ano do aluguel e 10% de valorização. Então, eu gosto de brincar o seguinte: se na média o teu negócio está dando ali 16%, não, olha, eu tenho um investimento que dá 3% ao mês. É pirâmide, corre que é pirâmide, né? Isso não existe. Mas se você tem lá algum tipo de investimento que consegue chegar perto de 2% ao mês, talvez seja difícil você ir para o mercado imobiliário. Só que na prática, o que a gente vê? Não existe isso, né? Então, por isso a gente acredita que mesmo assim o mercado imobiliário ele continua crescendo. Eu tenho vendas, né? Eu faço parte do meu dia fazer contratos para os clientes, né, do escritório. Nós somos um escritório grande, são 8 advogados, e não diminuiu o número de contratos. Só que às vezes eles se ajustam. Então, ao invés de ser lá aquela venda à vista, é uma venda inclusive parcelado diretamente, né? A gente tem instrumentos jurídicos como a cláusula lá que prevê, em caso de não pagamento, desfazimento extrajudicial do negócio, né? Então, tem vários mecanismos, né? E eu sempre penso o seguinte: se o banco permite que você financie, se te dá o crédito, quem é você para achar que você não pode pagar? Não é verdade? Tem essa máxima também. Porque tem uma questão que é engraçado. Como a maior parte dos imóveis ela é TR, no ano seguinte esse imóvel ele vai diminuir de valor, né? A parcela vai diminuir o valor. E aí, se você trabalha, você vai ter um acréscimo ali na tua renda, né? Então essa pirâmide ela é invertida. Então você começa pagando, por exemplo, um imóvel no teto dos teus 30%, que é o Estado entende como devido, mas 5 anos depois aquele valor já representa 20% da tua renda ou até menos, né? E aí também tem a possibilidade, que também está na reforma, da utilização do FGTS, né? O FGTS é um baita recurso para quem trabalha registrado, que aí a cada período você pode ir lá usando para amortizar. É aquilo que a gente sempre fala para o cliente: não deixa o dinheiro no FGTS chocando lá, porque ele vai derreter, né? A inflação vai comer. Só que você tem esse instrumento que é bacana, você pode ir lá amortizando a cada tempo, né? Muito bom. Douglas Vilar, advogado, conversando com a gente aqui no Pan News Curitiba. Douglas, para suas considerações finais, quero deixar o microfone aberto, caso a gente não tenha abordado ou tocado em algum assunto fundamental aqui que você ache importante para conversar com a nossa audiência. Eu acho que o mais importante é cuidado com uma notícia que parece que é muito boa, né,
o jurisdicionado, né, pro ouvinte, assim, olha, agora o Estado vai fazer isso por mim, né? Sempre é importante se olhar de onde vai vir essa conta, né? Quem vai pagar? A gente entende que essa majoração de 1,5 milhão para 2.250.000 é justamente porque as classes mais baixas, elas estão perdendo, elas financiam o imóvel, depois elas não conseguem pagar, perdem esse imóvel, e aí, então o Estado precisa financiar, né, continuar fazendo a máquina girar. E para isso, então, ele aumentou a régua, e como eu falei, ele sai de 42 mil, você tem que ter 42 mil de renda comprovada hoje para pagar, para 62. E aí, né, você, nosso ouvinte, faz um juízo de valor, olha para o seu contra-cheque e veja se você vai se enquadrar ou não nessa porcentagem. Né? Douglas, para quem ficou interessado, né, nessa nossa conversa, quer buscar mais conteúdos, onde encontrá-lo, redes sociais, site, fique à vontade. Maravilha. Hoje eu estou em todas as redes com Douglas Vilar, inclusive no Spotify, né? A gente tem um canal no YouTube, @Douglas Vilar, a gente tem palestras, podcasts lá, com todo o material publicado gratuito. E o pessoal puder seguir lá no Instagram também, @Douglas Vilar. Muito obrigado. Viu? Douglas, obrigado pela participação, disponibilidade, inclusive por me salvar aqui com a voz meio falhada, mas seguimos, claro, trazendo informação e contando com a ajuda de especialistas. Boa semana. Obrigado, boa semana. Vamos lá, 10h56, a gente vai para um rápido intervalo, na sequência